E aí, deu uma esfriadinha por aí? A nossa expectativa quanto ao Jove, o personagem da novela Pantanal que se apresentou como vegetariano no início, também deu uma boa esfriada, viu? Na verdade, gelou, né? Porque ele já tinha aparecido pescando, né? Como eu disse aqui. Primeiro ele entrou na novela dizendo que era contra maus tratos aos animais, por isso não comia carne. Mas foi mudando aí em pouco tempo, já apareceu pescando, né? Com um peixe morto e tal, com um discursinho bem fuleiro. Numa cena recente da novela ele também apareceu andando a cavalo e disse ontem, no capítulo de ontem, terça-feira, que quer fazer o seu próprio rebanho, né, de bovinos, assim como o pai também fez. Então ele está se transformando, já se transformou na verdade, num pecuarista. Entrou como vegetariano, poucas semanas depois é um pecuarista. Mas esse vídeo aqui, como você viu no título aí, não é nem por isso, é pior ainda na verdade. Ele comeu carne efetivamente, né, ele entrou como vegetariano, comeu carne e fez um discursinho assim de dar nojo. Vamos dar uma olhada no discurso? Eu não posso colocar o trecho aqui porque você sabe, né, direitos autorais e tal, mas vou colocar na descrição aqui o link pro capítulo da novela aí, você acha o trecho, tá? Ele tava lá na casa da Juma, né, aquela casinha bem simples, que não tem luz elétrica nem nada, e ele tava com um prato, né, comendo carne ali, e ele começou a falar com ela. Ele disse assim: "Nem acredito que eu tô vivendo assim, comendo carne de novo." Aí ela fala assim: "Tá ruim?" Ela é bem seca, né? Uma personagem bem simples assim. Ela fala: "Tá ruim?" Aí ele fala assim: "Não, é que eu era vegetariano antes de vir pra cá, né? Não comia carne." Aí ela fala assim pra ele: "Se você não quiser comer, não come." Ela fala meio errado assim, né? Errado, certo? Questão de ponto de vista, mas enfim. Aí ele fala assim: "Ah, Juma, comer assim do jeito que você come não agride. Eu acho o jeito que você vive muito mais sofisticado do que a sociedade de consumo consegue conceber." Aí ela olha pra ele e fala assim: "É o quê?" Aí ele fala assim: "Porque se você sente fome, você pesca ou então caça. Você acaba usando o animal inteiro, né? Você usa a carne, usa o couro, até os ossos você usa." Aí eu vou fazer um parênteses aqui. Olha que esse mesmo discursinho que os grandes chefes costumam usar, né? Não, você tem que usar o animal inteiro para respeitar o animal. Ele disse que não agride. Então, não agride o quê? O que exatamente? Não agride o animal? Você matar o animal. Ah, não, mas eu vou usar até o osso. Ah, então não agrediu. Então ele não sentiu dor, não sentiu medo, não sofreu. Não agride o quê exatamente? Ah, não agride. O quê? Que discurso mais vazio, cara, olha. Bom, aí ela responde pra ele assim: "Se não for pra isso, vai matar pra quê?" Aí ele fala assim: "Esse é meu ponto." E aí ele continuou o discursinho vazio dele, que inclusive desagradou boa parte da audiência também, né? Segundo a gente vê no Twitter aí, que come carne e tal, e ficou ali com aquele lenga-lenga, né? Comendo carne e falando essas coisas. Ele disse assim, ó: "Eu achava que se eu não comesse carne, eu estaria fazendo um bem muito grande para a humanidade. E não, o problema é muito maior que isso. Eu estava fugindo do páreo, como eu sempre fiz." Agora eu quero falar essa mesma frase dele aqui, né, mudando essa questão de comer carne ou não. Ó, "Eu achava que se eu não jogasse lixo no chão, eu estaria fazendo um bem muito grande para a humanidade. E não, o problema é muito maior que isso." Quer dizer, então você não vai fazer a sua parte, o problema é maior, então vi uma picanha aí, vou matar animal mesmo, vou caçar. Eu poderia substituir isso aqui por qualquer coisa. Eu achava que se eu não atirasse num gato, eu estaria fazendo um bem para a humanidade, mas não, o problema da humanidade é muito maior." Sabe, que discurso fuleiro, cara. Olha, espero que a audiência não tenha caído nessa romantização, mas infelizmente a gente sabe que cai, né, a maioria das pessoas. Mas que discurso nojento, né? E ela fala assim pra ele: "Não fazer mar aos bichos é bom." E aí ele finaliza assim: "Mas acho que a maldade tá em outro lugar. Maldade tá em como se produz, no que se produz e no que se faz com o que se produziu. Não dá mais, o homem tem que entender. A gente tem que se reconciliar com a natureza." Falou isso com um pedaço de bicho entre os dentes. E tinha acabado de falar no capítulo ali que queria também fazer o seu rebanho. Que discurso! Olha, parabéns aos envolvidos, viu? Vocês realmente decepcionaram num nível assim, até pior do que o pior que eu poderia esperar. Não vou dizer que a Rede Globo faz isso e tal, ou sei lá se foi o autor da novela, ou se veio um pedido dos pecuaristas para fazer dessa forma, ou sei lá o que foi, mas horrível, horrível, horrível. Não tem nem o que salvar. Não é a questão... Até poderia ser um personagem que muda. Ah, ele chegou, não comia carne, mas aí, né, tinha essa desavença com o pai, e aí voltou a comer carne e tal. Sabe assim, a gente, desde o início, até tinha essa pontinha que poderia ser assim, né, que baseando-se aí na primeira novela, né, que esse é um remake.
baseando-se na primeira, que ele era um carinha que falava muito diferente e tal, e no final virou um peão, né? Ele era educadinho e aí virou um peão bruto. Então, assim, daria pra entender que, né, nesse remake seria algo nesse sentido. Mas esses discursinhos realmente, olha, ai, eu achava que se eu não comesse carne eu estaria fazendo bem pra humanidade, mas o problema é muito maior. Cara, é ridículo, ridículo, ridículo. Eu já falei que é ridículo? Bom, é isso. Curta aqui o vídeo. Se você quiser comentar alguma coisa, vai ajudar o canal aqui, tá? Só não use palavrões e tal, né? Vamos comentar numa boa aqui, ou então comente até um vegetal de sua preferência. E provavelmente este aqui é o último vídeo que eu faço sobre o Jove e a novela Pantanal, a menos que aconteça alguma coisa muito relevante, mas assim, a gente já viu que ele teve o começo, meio e fim, né? Pra mim foi o fim esse personagem aí, já não vale mais a pena. Então é isso. Curta aí, inscreva-se e até breve. Um grande abraço. Tchau.